Pois é que vamos, 18 de abril, né? Tentando compreender esse nosso mundo, né? Que troço mais horroroso que anda por aí, né? Começa a ver por que será que as pessoas fazem o que fazem, né? Por que que grupos se formam de uma maneira tão forte, perene? Como é que eles se movimentam? Quais são os elementos de coesão que fazem com que determinadas circunstâncias para nós pareçam incompreensíveis, né? Eu tenho dito para vocês, já falei aqui mais de uma vez, eu tenho pensado muito sobre esse negócio. A estética, né? A estética, ela vem na filosofia como aquela área de estudo onde nasce a partir de uma necessidade de compreensão do que seja o belo, né? Do que seja o feio, ou não belo, né? Como distinguir uma coisa e outra, né? Mas isso evolui e a estética passa a ser o estudo do modo pelo qual as pessoas, os grupos querem ser vistos, né? Vejam, e meu centro de preocupação, evidentemente, é até meio existencial. Vejam a estética da morte, né? Como é que ela opera, né? Esse discurso de segurança pública, né? Que é paradoxal, porque nos lugares onde a extrema-direita governa, né, os índices de insegurança são catastróficos. E onde progressistas governam, os índices são lá embaixo, né? Tá aí para ser visto, mas é um paradoxo, né? Agora, essa turma, ela se apresenta de uma maneira onde a morte adquire uma significação, uma percepção pelo grosso da sociedade que cola, que pega, né? Tu pega, por exemplo, no mundo da arte, às vezes também tem muito pedantismo, muito não sei o quê, mas existem coisas que a gente precisa compreender, né? Existe um tipo de arte que a gente chama de arte naif. O que é a arte naif? A arte naif é a arte ingênua. Ela só é ingênua. Ela mostra o mundo a partir de uma facilitação perceptiva que leva um modo de relacionamento com essa arte que é, entre aspas, simplificada, né? Mas essa ingenuidade, ela pode permitir com facilidade tu passar desta facilitação na percepção para a vulgarização na percepção. Qual é a diferença, né? A diferença é que a arte popular, ela traz consigo uma representação que mostra o cotidiano, que mostra a vida vivida, que mostra a concretude das percepções humanas, né? O vulgar é o contrário. O vulgar, ele não se preocupa com aquilo que está sendo representado, mas com a representação propriamente dita, né? Sai daí e vai para o sertanejo vagabundo que está por aí. Por que eu digo vagabundo? Aqui eu assumo uma posição pedante. Tu pega o sertanejo clássico, tradicional, maravilhoso, uma poética extraordinária, ingênua. Ela representa, ela canta, ela mostra a vida vivida pelos povos caipiras, vou botar nesses termos assim. Mas quando ela dá um passo adiante, essa facilitação na percepção da vida vivida, ela se transforma num ato vulgar de precarização do processo de percepção disso que é vivido por aquele povo concretamente consolidado e passa para uma, aspas, facilitação de uma representação que vai trazer aquelas... Você sabe o que é esse troço aí.
Então, tu cria um mundo vulgar, onde o que se valoriza é o ato de representar, ou seja, a forma substitui a substância. A arte popular não. A forma é um modo de apresentar a substância. Só isso. Se nós trouxermos esse modo de fazer a análise para a política, é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, né? Os conceitos, as categorias políticas, os fundamentos filosófico-políticos, o que se chama de filosofia prática, eles foram para a lata do lixo. Por quê? Porque esses fundamentos, eles são a forma para expressar aquela substância, aquele modo de fazer a gestão de poder. Isso foi trocado, isso foi substituído pelo simples exercício pragmático do poder. Então é por isso que a gente olha determinadas pessoas. Pega o Bolsonaro, 30 anos fazendo nada, a família dele nunca fez nada além de política. E assume um discurso antipolítica, outsider, e cola. Por quê? Por quê? O que faz com que hordas de pessoas se comportem desta maneira? Existe, sim, um modo, um pensamento, um método que transforma estas percepções. No mundo da arte, quando a gente vai discutir essa situação toda, as distinções das percepções, das classes, das estruturações sociais que se capacitam, que não se capacitam, e etc, 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 nós trazemos para o mundo da cultura. A cultura, ela é produto de educação, que pode ser educação familiar, educação formal, etc. e tal, né? O Bourdieu tem uma frase que eu acho muito legal. Ele diz assim: o olho é educado historicamente. Ou seja, a gente percebe a obra de arte a partir de uma educação histórica, cultural, formal. A política é mais ou menos a mesma coisa. As percepções da política, elas se estabelecem também por um processo de construção histórico-social que tem determinados critérios, que tem determinadas categorias que precisam ser observados. Só que chega um determinado momento em que a representação disso tudo constrói o quê? Um hábito, um modo de ser, uma série de condicionantes de conduta que define os nossos hábitos. E os nossos hábitos reproduzem as nossas construções históricas. Então, quando eu pego, por exemplo, esse mundo cultural todo, esse entorno todo, essa necropolítica, essa vulgarização dos elementos culturais, a vulgarização das construções civilizacionais, eu produzo sobre a política um hábito também de vê-la como a negação dessas construções. É por isso que existem hordas, milhões de pessoas que estão submetidas, que foram submetidas mundo afora neste hábitos, nesta forma de fazer, nesta estilização da vida. A vida ficou estilizada. Quem não se comporta daquele modo, do modo daquele setor social dominante, está fora dele, ou vamos usar uma linguagem de redes, está lacrado. É muito grave o que acontece, porque tem gente tentando compreender isso tudo e até onde isso vai. Eu acho que isso vai longe, eu acho que os resultados não vão ser muito bons. Não quero ser pedante, não quero ser elitista, mas o fato é que o pensamento, a capacidade de reflexão sucumbiu. Essa estilização da vida, olha o que está fazendo com a nossa juventude. Todos são iguais. Todos vulgarizaram a sua forma de relação. Todos mataram as suas diferenças. Vamos seguir falando sobre isso, o tema é importante. Às vezes parece chato,
parece pernóstico, parece elitista, e é. Mas quem não quer sucumbir à vulgaridade que se estruturou na política como um modo de poder, bom, digam o que quiserem, entendeu? Pedante, elitista, qualquer coisa, digam o que quiserem, mas para ter uma percepção adequada sobre o nosso futuro, tem que fazer esses esforços, né? Vamos lá, eu vou voltar ao tema e aí vamos ir abrindo e tentando compreender. Para quem servir, ótimo. Para quem não servir, ótimo também.